O escitalopram é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRS. E para que serve o escitalopram? Nós temos evidências de indicação consistente para transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada ou TAG, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social ou fobia social, transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT, transtorno obsessivo compulsivo ou TOC e transtorno disfórico pré-menstrual. E como é que o escitalopram age? Qual é o mecanismo de ação dele? O escitalopram, como o próprio nome já diz, da classe a qual ele pertence, ele é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. E o que isso significa? Vamos pensar de forma bem simplificada em dois neurônios. O primeiro neurônio nós vamos chamar de neurônio pré-sináptico e o segundo de neurônio pós-sináptico. Entre os dois neurônios, a gente tem um espaçozinho que nós vamos chamar de fenda sináptica, certo? Eu quero que vocês imaginem esse cenário bem básico. E o que acontece? O neurônio pré-sináptico, ele vai produzir neurotransmissores e vai liberar nessa fenda sináptica para que posteriormente ele age no neurônio pós-sináptico, certo? Então vamos pensar no neurotransmissor, por exemplo, a serotonina. E aí agora eu quero que vocês pensem o seguinte, voltem para o neurônio pré-sináptico. No terminal desse neurônio, a gente vai ter um transportador chamado SERT, transportador de serotonina. Esse SERT, o que ele faz? Ele pega a serotonina que está na fenda sináptica e joga ela de volta para o neurônio pré-sináptico. Ou seja, ele faz a recaptação da serotonina. E isso vai diminuir a disponibilidade dessa serotonina na fenda sináptica e, consequentemente, para a ação no neurônio pós-sináptico. O que o escitalopram vai fazer? Agindo como um inibidor da recaptação da serotonina. Ele vai bloquear esse SERT. Então, ele vai bloquear ele no sentido de que ele não vai poder pegar a serotonina que está dentro da fenda sináptica e jogar de volta para o neurônio pré-sináptico, aumentando a disponibilidade dessa serotonina na fenda sináptica para que ela possa agir nos neurônios pós-sinápticos. E por que isso é importante? Nós sabemos que a deficiência da ação da serotonina, ela está associada à gênese de diversos transtornos mentais, como os transtornos que eu coloquei como indicação do uso do escitalopram. Então, o medicamento que aumenta a serotonina, aumenta a função da serotonina, ele estará disponível para o tratamento desses transtornos mentais. O escitalopram, ele tem uma peculiaridade no sentido de que ele, diferente dos outros medicamentos da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ele não age muito em outros receptores. Então, ele não age muito em outros receptores de serotonina, não age em receptores, de forma importante, em receptores dopaminérgicos ou histaminérgicos. Então, assim, se ele tem ação nesses receptores, é uma ação muito pequena. Diante disso, faz com que ele seja considerado o medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina mais tolerável. Ele também tem poucas interações associadas ao citocromo P450. E como é o caminho do escitalopram no nosso organismo? O escitalopram é muito bem absorvido por via oral, ele tem uma meia-vida de eliminação de 27 a 32 horas, sendo então que nós podemos fazer apenas uma tomada diária. E qual que é a dose inicial? A dose inicial do escitalopram varia de 5 a 10 mg por dia, e a dose máxima normalmente é 20 mg por dia. Lembrando que para insuficiência renal grave e para insuficiência hepática, as doses devem ser ajustadas. Qual que é o horário que nós devemos tomar o escitalopram? O escitalopram, ele pode ter como efeito colateral tanto sonolência quanto insônia. Diante disso, vai depender de cada indivíduo qual vai ser o horário mais adequado. Na minha prática, eu sempre inicio pela manhã e caso haja sonolência, eu jogo ele para a noite. Lembrando, o início de ação do escitalopram ele é imediato? Tomei hoje e já vou ter um efeito? Não. O efeito terapêutico, ele se inicia de 2 a 4 semanas após o início da tomada da medicação. Eu vou colocar os principais efeitos colaterais aqui do lado do escitalopram. E eu quero lembrar que a maioria dos efeitos colaterais, eles são tempo dependentes. O que isso significa? Significa que eles tendem a passar com o tempo. Não é certeza que todos vão passar e que isso é válido para todas as pessoas. Mas a maioria dos sintomas tendem a ser assim, tempo dependente. Gostaria de lembrar ainda que o escitalopram não tem potencial de gerar dependência e que a retirada deve ser gradual. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui.